E agora o assunto, gente, é saúde no quadro Você e o Doutor. Domingo passado, dia 13 de julho, foi o Dia Mundial do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, também conhecido como TDAH, que é um problema que se caracteriza pela falta de atenção, pela inquietação e impulsividade, que afeta até 8% das crianças em todo o mundo, Aninha. E exatamente por isso que o nosso médico de família, doutor Antônio Expresso, bom dia, doutor. Aninha, bom dia, Tícia. Ele está aqui dia. com a gente para tirar todas as dúvidas sobre esse distúrbio que afeta o aprendizado de milhões de crianças. Bom, doutor, para começar, explica pra gente o que é o TDAH e é algo recente? Essa doença é uma coisa recente ou ela sempre existiu? Ela sempre existiu, Ana e Tícia, e agora a gente fala muito porque é mais diagnosticado. E, na verdade, nós temos 3 tipos de TDAH. As pessoas que são desatentas, ou aqueles impulsivos hiperreativos, ou a combinação deles. As causas a gente não sabe muito, mas tem os fatores desencadeantes, mas dentro do cérebro. Vamos ver como é que funciona esse problema. Então a gente sabe que as pessoas que têm impulsividade e são hiperreativas, têm uma conexão cerebral, as células falam muito rápido uma com a outra. Por quê? Tem muita dopamina, muito noradrenalina, a parte elétrica cerebral é muito agitada. Já no transtorno do déficit de atenção ou nas pessoas desatentas, é o contrário. As células nervosas, umas não falam com a outra direito. E por quê? Porque tem menos dopamina, menos noradrenalina, e aí começam os problemas e sinais e sintomas do TDAH. Agora, como que os pais podem perceber que a criança tem TDAH? Tem algum sinal? Os pais e quem vive com a criança, ou com adolescentes também, sabe que a criança tem dificuldade de concentração. Ela não consegue ler alguma coisa e ficar parada. Ela não consegue assistir uma televisão e ficar parada. E uma consequência disso é os recados. Ô, Júnior, por favor, fala para sua professora. Ô, fulano, fala para tua mãe. Não fala, porque esquece tudo. Dificuldade importante na escola. Muitas vezes, durante as provas, não consegue ter nota boa, porque não lembra de nada, porque não consegue memorizar a matéria. Porque não tinha concentração. Outro ponto importante, não para no lugar. Você vai ao cinema com a criança não para, sai de dentro, vai para lá. Mesmo adolescente, não consegue parar dentro da sala de aula. E outro problema, interrompe os outros. Nós estamos conversando aqui, de repente a criança vem, entra e fala, escuta, um minutinho. Não, então, a família já sabe e já pode ficar com a orelha em pé que alguma coisa existe. Agora, toda criança costuma ser agitada, né, doutor? A gente Sim. sabe que criança quer brincar, quer falar, quer verdade. perguntar. Mas como é que é feito o diagnóstico? Porque eu tô vendo várias coisas aqui que você pode pegar a criança que tá um pouquinho mais cansada, Sim, que vai mostrar pode. a falta de esquecer alguma coisa ou outra. Como é que é feito o real diagnóstico? Bom, o diagnóstico, muitas vezes, ele não é muito fácil e tem que ser feito numa idade um pouco, às vezes, mais avançada, entre 8 a 10 anos de idade. Geralmente, a gente começa com uma avaliação clínica. O neuropediatra, o pediatra, o clínico, vai conversar e vai avaliar como é essa criança. Análise do histórico, por exemplo, a mãe, durante o parto, a mãe teve uma infecção, ela bebia, ela fumava, ela usava droga, essa criança teve algum trauma de crânio. Então isso é muito importante saber. Na família tem alguém que tem TDAH? Observação comportamental. Nessa observação do comportamento tem várias escalas. Uma delas é a escala de Vanderbilt, que é muito utilizada para ver o comportamento em TDAH. Testes neuropsicológicos. E nesses testes psicológicos, com critérios diagnósticos, por exemplo, como aquele manual do diagnóstico e estatística de transtornos mentais. Com isso, o neuropediatra, com esses testes todos, nós podemos fazer um diagnóstico com mais precisão, porque o TDAH muitas vezes pode se misturar com o TEA, que é o espectro autista, com déficit de aprendizado, com problemas de familiares. Então, fazendo esses testes, a gente tem um diagnóstico mais acurado do problema. Agora, as mamães e os papais que estão nos assistindo, eles devem estar pensando, mas existe algum tratamento? A criança pode tomar algum medicamento para isso? Boa pergunta. Olha a caixa de ferramenta que eu trouxe para vocês aqui, para mostrar o que a gente pode fazer em termos de tratamento. Primeiro, a gente começa com terapia. Qual terapia é melhor? Geralmente aqui a terapia pode ser a cognitivo-comportamental, ou terapia familiar, muitas vezes a família também precisa de terapia. Terapia familiar ajuda muito. Não é só a criança, não é só o adolescente. Uma rotina estruturada. O que significa isso?
A partir das 14 horas você vai estudar a lição de casa. A partir das 18 horas você vai fazer atividade física. Colocar regras, né? Regra, limite. Outro item muito importante é o apoio aonde essa criança e esse adolescente estudam, porque a escola é onde ela fica a maior parte do tempo. Então, estruturar essa escola, estar sempre com a escola, conversando, é muito importante. E, finalmente, o uso de medicamentos como o metilfenidato ou derivados da anfetamina. E depende muito da criança ou do adolescente qual é o diagnóstico para a gente começar um medicamento, que às vezes não precisa, uma terapia resolve, mas às vezes o medicamento é fundamental. E aí a dose também é importante. Então tem que ter esse acompanhamento. Doutor, a gente está falando aqui das crianças, mas é impressão minha ou cada vez mais adultos estão sendo diagnosticados com TDAH? A impressão sua é certa, mas acontece que esse adulto que está sendo diagnosticado agora, ele tem isso desde criança, só que não foi diagnosticado. Então agora ele chegou numa fase mais adulta e ele sabe que ele teve esses problemas. Então você quer ver uma coisa? Eu vou mostrar para você, por exemplo, um adulto aqui. Olha só como a criança com TDAH, olha como é a criança, olha a evolução do problema. Ele não para no lugar, não tem concentração. Como é que vai ser esse adolescente? Esse adolescente sem diagnóstico ainda, hein? Ele está no quarto dele, uma bagunça, ele não sabe direito o que ele quer, o horário ele já perdeu da aula. E como vai ser esse adulto agora? Esse adulto ele vai perder os encontros, as reuniões, ele vai esquecer o que ele vai falar numa reunião, que é muito importante. Ele não consegue ter um relacionamento durante muito tempo, porque ele não tem, esquece das coisas e vai perdendo. Então, a evolução vai chegar até a fase adulta sem diagnóstico. Por isso que os adultos hoje são feitos porque perdeu emprego, perdeu casamento e alguma coisa está acontecendo. Agora, é verdade que essas pessoas que têm TDAH, elas podem ser muito inteligentes e muito criativas? Pode e acontece isso. Muitas dessas pessoas, dessas crianças e adolescentes que têm TDAH, chega na fase adulta, eles começam a inventar umas coisas que você nunca viu. Um motor diferente, um carro totalmente novo, máquinas, computadores. Então, eles voam, entendeu? Agora, nesse caso, doutor, a gente sabe que o diagnóstico não é tão simples assim. Mas Sim. depois de diagnosticado, como é que os pais, eles podem ajudar essa criança, esse adolescente ou esse pré-adolescente a terem uma qualidade de vida, a enfrentarem isso de uma forma melhor? Bom, a gente tem algumas ferramentas que são importantes que eu vou mostrar aqui para vocês que são pais agora. Em primeiro lugar, encontre a escola certa para o seu filho. Não adianta você colocar seu filho numa escola top de linha se ele não vai acompanhar. É o que é? Ele vai perder ano, vai ficar deprimido, não dá. Número 2, acompanhe de perto o desenvolvimento escolar da sua filha ou do seu filho. Não é deixar a lição de casa para lá, não, acompanha, não precisa fazer a lição para ele, mas acompanha. Reforce o aprendizado que ele está tendo, mas de uma maneira lúdica, brincando, mostrando, isso é muito interessante. E cuidado com briga com seu filho. Não imponha regras brigando, gritando, não, você vai fazer desse jeito e tal. Por quê? Você vai reforçar negativamente a criança. E depois converse com os professores. Veja qual é o problema da criança, como é que não está indo bem, o que está falando, o que está faltando. Essa interação ajuda demais. E, finalmente, busque apoio psicológico. Não só para a criança e para o adolescente, mas para você, pai, para você, mãe, para você, avó, porque facilita muito a aceitação e o tratamento do processo. É isso aí, depois do diagnóstico, então você tem que ter paciência e dar muito amor, né, doutor? Exatamente, é carinho, amor e compreensão. Muito obrigada, viu? Tenho certeza que você esclareceu muitas coisas aqui dos papais e para as mamães. Obrigada, doutor. Obrigada por essa aula, mais uma aula aqui no Hoje em Dia. É um prazer. Semana que vem estaremos de volta aqui com você.